Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que esteja tudo bem com a tua saúde, com a tua família, com os teus projetos. Espero que vá bem com as tuas finanças, com a tua empresa, com o teu trabalho. Que o Senhor Deus te conduza em segurança e te leve sempre ao caminho das conquistas. O Senhor nosso Deus tem prazer em nos abençoar. O Senhor nosso Deus tem prazer em nos acompanhar a nossa rota diária. Basta nós confiarmos nele e convidarmos para que ele faça parte do nosso processo diário, dos nossos projetos, da nossa vida cotidiana. Convide Deus para estar contigo em todo o tempo e seja bem-sucedido para a glória de Jesus. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto tem feito. Também passando para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje: quem caminha sobre a palavra não teme os ventos. Seja o autor da tua história. Mateus capítulo 14, versos 28 e 29 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. A última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra vem do trono da graça, daquele que cuida de nós em todo o tempo. Às vezes nos deparamos com situações onde nos entristecemos. Pessoas que recebem diagnósticos e que esses diagnósticos o deixam preocupados. Diagnósticos de médicos que dizem: está perto do fim. Recentemente, uma história de um irmão da nossa igreja que temos visitado, orando por ele no hospital. O médico determinou um prazo de vida para ele. Poucos dias. Mas a palavra do Senhor, ela prevalece sobre toda e qualquer situação. Oramos a Deus e Deus tem escrito uma história de milagres diário, porque cada dia é um milagre para as nossas vidas. Às vezes nós esperamos milagres grandes, às vezes nós ficamos esperando por algo extraordinário, quando na verdade o extraordinário acontece todos os dias, porque cada minuto de fôlego de vida já é um milagre. Cada dia de fôlego de vida já é um grande milagre. Então, precisamos viver a essência da palavra de Deus, a essência da oração, a essência da confiança em Deus e compreender que quem caminha sobre a palavra não teme os ventos, não teme as adversidades. As adversidades, elas fazem parte do processo diário, do processo de crescimento, do processo de fortalecimento. Lê do engano de quem pensa conseguir superar tudo sozinho. Nós precisamos ter sempre em mente que é o nosso Deus quem nos conduz em segurança. Olhando para a história bíblica, nós vemos Pedro em alto mar e Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos ficam preocupados, atônitos, sem saber quem era. E de repente, Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Pedro recebe a última palavra, a palavra do mestre. O mestre diz: sou eu, Pedro, venha. Pedro, no mesmo instante, ele sai do barco e ruma ao encontro de Jesus. Quando ele estava bem próximo de Jesus, ele parece duvidar de que estava andando sobre as águas e de repente começa a naufragar. E naufraga, mas bem perto de Jesus. Porque quando estamos perto de Jesus, os desafios, os problemas chegam. Mas Jesus está sempre perto para segurar nas nossas mãos e não nos deixar sucumbir, afundar, acabar de vez por todas. Não, Jesus não vai deixar isto acontecer. Para isto, é preciso confiar na sua palavra, andar sobre a sua palavra e compreender que Jesus jamais nos deixará perdidos sem uma solução. Por mais que não devamos sair do barco, porque veja bem,
Não foi Jesus que pediu para Pedro sair do barco. Foi Pedro quem pediu para sair. Foi Pedro que disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Jesus já estava chegando no barco. Não haveria necessidade de sair, mas ele quis assim fazer. E Jesus disse: vem. Tudo isto nos deixa lições. Fique no barco. Jesus estará no barco, se ainda não estiver. Fique no barco, porque no barco onde Jesus está, a calmaria vai chegar. Ela vai fazer parte do processo. Segunda lição é que, se sairmos, mas estejamos sempre perto do Senhor Jesus. Convidemos sempre Jesus para fazer parte da nossa história diária. Seja o autor da tua história. Jesus precisa estar bem pertinho de nós. O Espírito Santo precisa habitar em nossos corações, para que na hora da dificuldade, ele segure as nossas mãos e não nos permita se perder. Confie. Saiba que Deus é bom. E continue caminhando sobre a palavra. Porque se você caminhar sobre a palavra, ainda que os vendavais da vida te tentem se sucumbir, eles não conseguirão, porque o Senhor Jesus é muito maior do que qualquer problema. Deus te abençoe. Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Grande abraço.